Fala, Marcelo. Tá ouvindo bem aí? Leonardo, Bernardo, pessoal entrando. Vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando para eu incluir meu convidado. Bom, a gente vai dar seguimento às nossas lives. O convidado de hoje, como todos os convidados que vão vir nessa série aí, é um grande amigo, é um parceirão mesmo, um cara que eu não meço palavras aí para dizer que ele realmente é meu amigo. E ele é um cara muito, muito diferenciado, um cara que vive buscando uh, se se diferenciar na especialidade, e ele vai ter muito a agregar hoje nessa noite. Ele é fora da curva mesmo, Marcelo. O cara, ele ele segue os princípios dele, a filosofia dele, e ele aplica isso na prática clínica dele diária. Ele não fica fazendo meio termo, não. Ele vai lá, estuda, vai atrás, busca conhecimento e realmente aplica aquilo que ele considera correto na prática dele. Vamos ver se ele já está aí na sala. Aqui. Tá aí, tá chegando o convite aí. Aí, Diogão, pessoal entrando. Carolzinha. Fala, Marcelo. Fala, Binzão, tudo bom? Eu acho que fazer essa live acho que é mais difícil que abaixar uma maxila, né? Pois é, tu não tava se acertando aí com a tecnologia toda? Tava olhando, demorou, quando você falou que já tinha mandado a solicitação, mas demora para chegar aqui. Demora um pouquinho. É que é em São Paulo, né? Meio longe. Eu A tô internet, aqui em Santa Catarina, Uruçanga, né? Então, né? Aquela internet de escada, exato, exato. o telefone fica E ocupado. eu tô me sentindo um pouco mal arrumado, mas eu tô em casa, né? Tu tá trabalhando ainda, né? Em São Paulo é outra pegada, né, Binzão? Então, hoje, apesar de ser feriado, a gente está trabalhando normal, né? Claro, Sim, claro, sim. que bastante restrições por causa do Covid, mas não dá para parar, né? Tem muito planejamento para fazer, a gente fica aqui no Sim, computador. sim. Ô, Bin, já pra gente não se enrolar, né? Porque tu sabe que o Instagram, essa conversa vai passar rapidinho e o Instagram ele corta, deu uma hora, ele corta mesmo. Eu já dei uma breve apresentada tu aí, eu queria que tu se apresentasse pro pessoal, falar onde tu se formou na faculdade, onde fez a tua residência, o que que tu buscou de formação pós-residência. Uhum. Eu me formei em odontologia na USP de Ribeirão Preto. Para quem não sabe, eu nasci em Ribeirão Preto, né? Minha família toda é de lá. Meu pai, toda a minha família. Então, foi uma surpresa boa ter passado na USP de Ribeirão Preto. Isso facilitou bastante essa fase de graduação. E já desde a parte de graduação, já acompanhava um tio. Na verdade, meu tio é um primo, que é o Maurício Bin. Ele já fazia alguns procedimentos cirúrgicos no consultório. E me despertou um pouco de interesse, né? Ah, Quando eu vi a primeira cirurgia, eu notei que realmente era algo legal. E aí comecei a me dedicar um pouco. Isso já foi bem no comecinho, eu levei sorte, porque desde a parte de anatomia eu já comecei a estudar, aí patologia também. Eu não sei se o Rubens e o Eduardo Jacob tá na live, mas a gente criou um grupo de estudos na época, então a gente ia estudando os livros, ia tentando já se preparar para a residência, né? E aí fiz a residência E tu decidiu fazer bucomaxilo desde praticamente direcionou bastante a tua formação na graduação para fazer residência já. na verdade, o curioso é que quem me conhece desde a época de antes da faculdade, eu entrei na faculdade para fazer ortodontia.
Meu tio era ortodontista, eu achava uma profissão legal, uma qualidade de vida excelente, né? Uhum. Eu achava algo legal. Mas quando eu entrei na faculdade, eu me interessei bastante pela técnica cirúrgica, anatomia. E eu acompanhei uma cirurgia ortognática em Araraquara, que na época era uma coisa de outro mundo, né? Eu olhava aquilo e eu falava assim, não é possível, eu não vou fazer isso aqui. Eu não... Cara, esses caras estão muito mais, estão muito à frente de mim, né? Eu não vou conseguir chegar a esse ponto. E, na verdade, é tudo é questão de tempo, né? E aí eu realmente me interessei bastante pela área de cirurgia ortognática especificamente, né? E aí tu decidiu fazer residência e tu optou por Florianópolis. Teve algum porquê de ter optado por lá? Tu já conhecia o serviço, já tinha ido para Florianópolis conhecer antes ou não? Apesar de muita gente dizer que Florianópolis, assim, por ser um por ano, geralmente só entre as pessoas que são escolhidas a dedo. Na verdade, eu nunca nem conhecia o serviço, não conhecia o NASA, não conhecia o professor Nazareno, mas eu via várias referências, né? Na época da graduação, na época da disciplina de cirurgia, quem dava a disciplina de cirurgia eram os pós-graduandos lá da FORP USP. Então eu tive contato Uhum. com o Antônio Azobel, ah, o Gustavo Grossi, que eles me falavam, olha, você quer fazer uma residência? Então tem Maringá, tem Araraquara, tem Florianópolis. E aí realmente, você sabe, na verdade tem muitas residências hoje no Brasil, mas se você for realmente colocar as residências que garantem uma boa formação para o residente, são poucas. São poucas. E Sim, aí, e naquela época de prova, no fim, todo mundo vai fazendo aquele circuito de prova, todo mundo meio que se conhece, né? Tanto que sim, meus contemporâneos de prova, a gente se conhece e se fala até hoje. E sim, tu é a mesma coisa. é uma especialidade pequena, né? Por mais que seja ampla, ela é pequena, é É fechada, todo mundo se conhece, né? uma especialidade pequena e quando você se dispõe a fazer uma residência, você acaba indo pesquisar, né? Pesquisar quem faz em Araraquara, quem faz em Maringá, quem faz em Florianópolis, os antigos residentes. E aí, quando você vai prestar, praticamente uma. É que na verdade a gente acabou nem combinando, né? Mas seria legal era até combinar, todo mundo ir junto, porque todo mundo ia nas mesmas residências, às vezes ficava em hotel. Dividia a casa de um lá e ficava. Na minha época É, foi assim. Em Araraquara nós ficamos tudo na mesma casa. E sendo que a hora que saiu o resultado de Maringá, tava eu e o João Matheus na mesma casa lá. Já fizemos um churrasco, fizemos uma é, bagunça, rasparam meu cabelo. lembrar, eu fiz a prova com o João Matheus. Sim, sim. Então, assim, ó, era pessoas que estavam do seu lado, mas você não tinha. Você não imaginava que ia criar um laço de amizade tão legal, né? Que É realmente. bem. e- Hoje tem um grupo muito legal, né? Tem até um grupo mais. Exato. Então a gente, quando começa uma live dessa falando que nós somos realmente amigos, é porque é real, né? A gente se conhece e hoje eu tenho o prazer de dizer que eu troco experiência, eu aprendo. Isso não é desde hoje, isso é desde lá atrás. Eu aprendo com os meus amigos. Sim, sim. Na verdade, é a maneira mais fácil, né? Porque, Exato. porque o arroz com feijão nós temos, né? O do Jacob. O Jacob, tá ali, Mateuzinho Spinella. O Dioguinho, a gente já tem uma filosofia, né? A gente já sabe aquele, o básico da especialidade, a gente sabe o arroz com feijão, né? Mas no dia a dia a gente surge algumas dúvidas, né? Por exemplo, surge um paciente que você fala assim, pô, mas esse paciente tá um pouco atípico, não tem nenhum caso específico, eu já tratei e ele é muito característico. Aí você liga, eu ligo para você, o Cadu, a gente tem contato bem próximo, né? Então eu ligo pro Cadu, eu ligo pro Raizinho, a gente troca informação, né? Então, Exato. Um exemplo hoje do meu dia de trabalho, né, cara? Eu conheci o Marcelo andando de skate. uhum. Ele estava terminando a faculdade, eu estava no começo. A gente começou a amizade andando de skate. Verdade, Marcelo, você conheceu o Marcelinho andando de patins lá em Uruçanga, né? Não, ele andava de roller, né? Eu tô falando de skate. É, Então, eu conheci. E hoje nós somos parceiraços, cara. A gente se fala todo dia, discute caso todo dia, um trocando experiência. Ó, cara, eu faço assim, o que que tu acha? E é assim que funciona. Bim, pra gente não enrolar muito essa parte de introdutória,
Me diz, eu tenho uma visão seguinte, a gente é uma nova geração da cirurgia bucomaxilo. Nós, na nossa faixa de etária, assim, na nossa geração de provas, de residência, hoje nós fazemos uma parte de uma nova geração de cirurgiões. Uhum. Diferente daquela outra geração dos caras que nos formaram, né, que pegaram um terreno a ser explorado, de confirmar a especialidade no cenário da cirurgia, né? Na época tinha muita disputa com médicos e tal. Será que pode ou não pode dentista operar isso? Hoje a gente já entrou no mercado num cenário que isso já não existe. Ou se existe é muito pouco e não é muito representativo. Tá? A gente pegou um cenário com bastante profissional já bem consagrados, tanto que os nossos ex-chefes de residência são caras consagradíssimos, né? E a gente tem que tentar se inserir nesse mercado extremamente competitivo, vamos dizer dessa forma. Como é que tu enxerga isso? O que tu fez? Quais foram as tuas estratégias pós-residências para tu se especializar mais ainda, né? E conseguir se inserir nesse mercado? E quais foram as tuas dificuldades? Eu acho que antigamente, por exemplo, na época do Liorge, do professor Nazareno, o pessoal que realmente buscava uma formação em São Paulo e Rio de Janeiro. E a formação não era como a gente fez, né? De ter. Pô, eu lembro que em Florianópolis eu cheguei a operar, acho que no R1. Eu operei acho que uns 1.200 sisos. Cirurgia ambulatorial. Essa era muitos casos. No R2, acho que eu fiz em torno dos 200 implantes, contando com enxerto. Uhum. Eu fiz, né? 120 traumas de face, 120, 130, umas 25 ortognáticas, além de ter acompanhado 3 anos os outros colegas residentes. Então, isso multiplica por 3. Então, a Sim. nossa formação a nossa formação é muito mais fácil. Antigamente, era algo desafiador, né? Você fazia uma... Não existia residência, você ficava acompanhando algum cirurgião em algum departamento e voltava para a sua cidade natal para começar um serviço. Então, eu acho que era muito desafiador, até por conta que não tinha um profissional já para poder passar o bastão. Tinha que começar do zero. Hoje não. Eles fizeram uma caminhada tipo um bandeirante, assim, né? Foram pegando uma terra de ninguém e foram desbravando, né? Sim, o Nazareno conta que ele fez a primeira ortognática dele e ele é um baita do cirurgião, né? Assim, pô, sem não tinha equipe, né? Sim. O anestesista estava duvidando se realmente ia dar certo a cirurgia. Que não é simples, apesar de muita gente tornar a cirurgia ortognática algo tranquilo, mas não é. Operando sozinho e um anestesista do seu lado duvidando da sua competência. Então é uma coisa muito difícil, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma residência muito boa, de realmente botar a mão na massa e praticar bastante. Eu acho que no período da residência tem que operar muito, né? É o período de operar e praticar. Quando você sai da residência, você como se virasse a chave, né? Você está no R3, onde todo mundo conhece, você opera, você é o chefe da equipe, praticamente. É. Os preceptores só estão de olho, mas eles não entram mais em campo, você opera tudo. A gente dominava todos os hospitais em Florianópolis. E quando você termina, realmente você tem que recomeçar. E esse recomeço, é difícil você entender esse recomeço, porque tudo muda. Agora é o profissional, é o doutor Marcelo, é o doutor André começando. Chega, chega, chega a bater até uma certa frustração, né? Tu tava num nível de correria, de posicionamento dentro de uma equipe, chega uma hora tu Sim, sim. E aí você tem que começar tudo do zero. E aí o que acontece? Às vezes, muitas pessoas começam até a duvidar da capacidade. Porque tem que começar tudo do zero. É montar consultório. E aí as dificuldades são outras. Já não é mais você realizar o caso. É você ter o paciente confia em você, é você ter estrutura, ter equipe, ter um hospital, ter uma rotina, ter um anestesista. Pô, e é uma coisa que a gente não dá muito valor quando tá na residência, né? Eu lembro que a gente ia chegar para fazer ortognática, a Neuzinha a mesa já estava pronta, eu ia entubar o paciente, o R1 já tinha infiltrado o paciente, então era uma sequência, né? A minha primeira cirurgia em São Paulo foi sozinho. Eu, a instrumentadora, que hoje é a Camila. A Camila foi minha primeira cirurgia em São Paulo, foi a Camila.
Camila Pimenta, se ela ela deve estar assistindo, né? Se não estiver assistindo, amanhã vai ter problema aqui no consultório. Então, a Camila foi a minha primeira instrumentadora. E eu tava indo, aí a Tá Camila aí, fez. ó. E aí, minha primeira cirurgia eu fiz com ela. É, e aí eu falei assim, ó, Camila, me passa o seu telefone porque eu vou para a Alemanha e volto daqui uns 3 meses. Então, quando eu voltar, eu quero que você... eu vou te ligar. Então, foi assim. E respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que fazer uma boa residência, ter a prática, chegar no mercado de trabalho e realmente começar a implementar o trabalho e ter isso um viés financeiro, porque é a nossa profissão. Claro que a gente opera até de graça, se o paciente precisar. E eu já fiz vários casos pro bono, mas a gente tem que realmente arcar com os custos do consultório, da equipe. Então, conseguir capitalizar essa cirurgia de uma maneira honesta, justa e transparente com os pacientes, isso faz toda a diferença. A minha formação, quando eu passei para... Fiz o fellow da OA na Alemanha. Antes de ir para a Alemanha, eu fiz um masterclass com o professor Heineck. Então, a gente praticou em cadáver. O professor Heineck tem muita experiência. Então, pude ter a vivência de um cirurgião dos primórdios da ortognática mesmo. Ele já realizou umas 8.000 ortognáticas Sim. Fui para a Alemanha, fiquei convivendo com cirurgiões que são realmente muito bons do ponto de vista tecnológico. Então, a rotina, a organização alemã, a parte de todo o planejamento virtual, a cirurgia com navegação, isso é legal. E depois eu fui para o Simonas, onde eu vi uma realidade que era muito próxima da minha, que eu gostaria, que era um cirurgião clínica privada, que tinha uma equipe, e que precisava de uma estrutura para que isso rodasse. Então, quando eu voltei lá do Simonas, eu mudei realmente toda a minha clínica. Por exemplo, a parte fotográfica, a documentação fotográfica, posicionamento da cabeça, o Dolphin, E- e- toda a maneira como nós planejamos. então, só para eu entender, Uhum. quando, quando tu foi para a Alemanha e para África do Sul, que tu ficou lá daí com o Heineck, tu aprendeu bastante coisa, mas a partir do momento que foi para a Lituânia, ficou lá com o Simonas, foi ali que tu trouxe maior quantidade de coisas positivas que tu aplicou no teu consultório. Eu acho que o fellow, não foi o fellow com o Heineck, foi um masterclass Uhum. na cidade do Cabo. Nós ficamos praticando em cadáver. E o Heineck, ele tem uma filosofia muito simplista, e ele é simples, né? Eu acho que o difícil é fazer o simples. Então ele faz uma cirurgia ortognática da maneira que dá certo para ele ao longo dos 40 anos. Então ele ensinou realmente como que ele faz a cirurgia ortognática. Na Alemanha foi um apanhado geral. Foi aquela complementação, como se fosse um serviço de residência. Então você vê a parte de tecnologia, você vê a estrutura alemã, que é muito legal. E com o Simonas eu vi realmente o que eu queria realmente praticar aqui em São Paulo, que era uma clínica privada com foco em cirurgia ortognática, onde o paciente chega na clínica e nós temos tudo. Software, A a impressora. impressora, tem tudo, né? Tá, e, Obin, me diz uma coisa. O que que tu viu na rotina do Simonas que tu achou, ou do Heineck, ou do Runner lá na Alemanha, que tu acha que é diferente do que a gente faz aqui no Brasil? Tu acha assim, não, o Brasil tem que evoluir em tal ponto, tu acha que já tá, que nós brasileiros estamos numa pegada boa, que nós estamos bem atualizados, nós estamos executando a cirurgia bucomaxilofacial e a cirurgia ortognática no padrão mundial. Por exemplo, na Alemanha eles têm um ponto muito positivo que é o investimento. Então eles têm por exemplo, o departamento de cirurgia bucomaxilofacial tem o seu próprio centro cirúrgico. Então na Alemanha não existem hospitais enormes, como por exemplo o Sírio-Libanês, Einstein, o Hospital 9 de Julho, São Luís, que são hospitais enormes. É um departamento de cirurgia maxilofacial da universidade. Então lá é tudo muito organizado, tem muito funcionário. Na frente de cada centro cirúrgico tem uma sala pré-anestésica. Então tem intubação do paciente em uma sala, né? Por exemplo, imagina um corredor, do lado esquerdo é a sala da anestesia. Quando o paciente é intubado, ele só cruza o corredor e já vai para a sala na frente para já iniciar a cirurgia. Então, quando a gente estava fazendo uma cirurgia, o outro paciente já estava anestesiado. Então, isso dá uma qualidade enorme, né? Além de todo o equipamento. Então, por exemplo, o que era da sala de cirurgia 5
não podia sair dali. Então, piezo, navegador, máquina fotográfica tinha duas à disposição, máquina fotográfica, um telão para ir acompanhando a cirurgia. Então, eles são muito organizados, tá? Então, mas assim, em questão de tecnologia, obviamente, né? Pelo que tu me falou agora, parece que os caras estão à Questão de tecnologia, frente. mas Mas questão, por exemplo, questão técnica. Eu realmente vi o que eu gostaria de ver em relação à cirurgia ortognática no Simonas. Eu vi um cirurgião que não é aquele cirurgião que opera, que fala que opera em 2 horas uma cirurgia ortognática. Não é um cirurgião que fala que uma cirurgia ortognática é fácil, então eu opero em 2 horas e vai ficar lindo, maravilhoso, sem nenhum esforço. A cirurgia ortognática, para ter um bom resultado, ela exige muito planejamento, né? Às vezes a gente quer achar uma maneira de simplificar. Pô, eu quero ver alguém que opera uma cirurgia ortognática em 2 horas e resultado maravilhoso. Aí o cara faz a cirurgia em 2 horas, depois vai jogar tênis e nem se preocupa com a cirurgia. É tudo fácil. Eu vi, e depois eu percebi, né, depois desses anos que eu vi Nazareno operando, vi Pita operando, vi o Simonas operando, e a gente vê que os bons cirurgiões, eles sabem que a cirurgia ortognática não dá para ser realizada em 2 horas. E são criteriosos, fazem com paciência. tem muitos passos a serem realizados. Claro, se você só pensar em colocar o paciente engrenando os dentes, bom, se for só para fazer isso, então em 2 horas a gente opera. Agora, para ter todo um cuidado desde o planejamento, até o momento que você faz a incisão no paciente, faz a hemostasia, descola devagar, olha a sua cirurgia, tem paciência, tem capricho, sutura, por exemplo, faz sutura por plano muscular, depois por plano mucoso, vai hidratando o lábio do paciente ao longo da cirurgia, isso faz toda a diferença. É aquela coisa, né? Eu sou cirurgião, mas a minha cirurgia eu odeio ver sangue. Quanto menos sangue tiver, né? Melhor. Ela tem que tá em equilíbrio. Se tu começa a tá sangrando demais, tu tá correndo com ela, alguma coisa tá errada. Tem que parar e rever o que tá fazendo. Sim. Esse tipo de filosofia. O pessoal vai mandando mensagem aí, mas eu não consigo acompanhar. Então eu acabei de ver alguém que falou meu nome aí, mas eu não sei quem é. Eu acho assim, Bin, em relação a essas filosofias, esses princípios cirúrgicos, eu acho que é importante a gente fazer esse link, essa comparação, para ver se realmente a gente está estamos no caminho correto, né? Agora, assim, em questão a princípio de filosofia mais generalistas, assim, não princípio cirúrgico propriamente dito, mas assim, cirurgia ortognática. ah, Tu acha que lá na Europa e África eles seguem um princípio que eu acho que é bom do brasileiro, que é encarar a cirurgia ortognática como uma cirurgia estético-funcional, abordar tanto recuperar a função do paciente, mas também garantir para ele estética, que eu vejo que meus pacientes me procuram não só para buscar a função, mas sim buscar a estética. Tá? E lá é a mesma coisa ou não? Não, é só função, reposiciona dente e deu. Eu acho que a gente não pode pensar, por exemplo, na Alemanha é assim, no Brasil é assim, na Lituânia é assim. Acho que tem que pensar no cirurgião específico, né? Por exemplo, no Brasil, Uhum. serviços que realizam cirurgia ortognática com um modelo de gesso só para encaixar os dentes. Eu posso falar pela minha realidade aqui e a realidade que eu vi. Por exemplo, o Simonas ele teve uma formação com Arnett na Califórnia, que também tem um desejo estético muito grande pelos pacientes. Então, ele opera Sim. pensando em restabelecer a oclusão do paciente, mas otimizando a parte estética e respiratória. Na Alemanha, eu fiquei num serviço que é um serviço público de saúde da Alemanha. Então, era uma cirurgia muito simplista. O que eu tenho hoje de realidade aqui em São Paulo? Os pacientes me procuram por conta de resultado estético. Claro, o paciente ele tem uma alteração oclusal ou o paciente ele não respira muito bem, mas ele fala assim, bom, eu vou fazer uma cirurgia, mas bom, já que eu vou fazer uma cirurgia, eu quero otimizar a minha parte estética. Então a gente tem que otimizar ao máximo. E existem muitas Sim. possibilidades, né? Então os meus pacientes que me procuram, eles querem um benefício estético. Sem dúvida nenhuma. Tanto é que hoje eu tenho uma parceria muito legal com o Dr. Laertes, que ele é um cirurgião plástico, e a gente faz
procedimentos como rinoplastia, lipoaspiração submentual. Tudo no mesmo procedimento, faz ortognática e já faz. O primeiro procedimento, que é uma lipoaspiração submentual, o Laertes ele faz Uhum. em 30 minutos. E a rinoplastia, faz junto? O que tu acha disso, fazendo o mesmo procedimento? Faz junto, desde que a cirurgia não ultrapasse 8 horas de cirurgia e que seja um nariz favorável. Agora, Sim. isso que exige enxerto de costela, é uma rinoplastia secundária, aí tem que saber as limitações, né? Tem que fazer em casos simples. Aí é um nariz simples, é uma giba dorsal, é um procedimento relativamente simples, aí nós fazemos. O que eu tenho feito bastante, eu mudei muito minha filosofia, eu praticamente deixo minha espinha nasal anterior parada. Qualquer cirurgia. Eu faço rotações do plano oclusal, mas a espinha nasal fica parada. Isso Uhum. muito, eu falo para o Laércio, olha, vai ficar parado essa região. Todo o contorno nasal fica parado. Por exemplo, uma cirurgia de uma grande impactação de maxila. Primeiro que eu não realizo grandes impactações, no máximo 5 milímetros, 5, 6 milímetros. Eu acho que se você está impactando mais do que isso, tem outros fatores que você não está levando em consideração, como E contração chega da. a fazer, e chega a fazer tribinectomia ou não? Então, Nessa, como eu tenho impactado pouco, eu reduzi muito a indicação de turbinectomia. Por exemplo, sim, a gente fazia impactações de 10 milímetros. Eu acho que a gente torna um paciente que era face longa e face curta. sim. E quando a gente faz a cirurgia, por exemplo, Descaracteriza demais, né? a gente muda o vertical do paciente. Por exemplo, o paciente tem uma exposição em repouso de 10. Se a gente faz uma impactação de 5 milímetros, no pós-operatório o paciente não vai estar com uma exposição de 5. Vai estar com uma exposição menor. Sim. Primeiro que toda a musculatura é alterada, ela perde a função da contração do labial. E os resultados também são muito variáveis em relação ao comprimento do lábio, dependendo da sutura que você faz, dependendo da espessura do lábio do paciente pré-operatório. Então, hoje, claro que eu faço tudo planejado, mas o vertical de maxila, eu faço análise com paquímetro, baseado no ligamento cantal medial, mas Faz muitas vezes aqui. eu vou clinicamente. Uhum. É mais um artifício. Eu vejo realmente qual que é a dimensão vertical que eu defini, mas se clinicamente eu vejo que o lábio não está demasiado e ele ainda está com uma exposição grande ou pequena, eu faço um pequeno ajuste clinicamente. Ou Tá, também eu diminuo um. e a sutura, tu tem feito alguma coisa diferente? Faz VY, sutura musculatura, na hora que tá suturando a Lefor 1 ou não? Por exemplo, a mandíbula eu sempre faço sutura em 2 planos. O mento Uhum. em 2 ou 3 planos. A maxila, eu gosto de fazer uma incisão de pré a pré, depois Uhum. 3 punções, uma na linha média e uma no limite de cada da seção da incisão. Eu tunelizo, eu capturo essa musculatura com um molde ou com uma tesoura, e aí eu faço a remoção, eu inciso a musculatura de uma maneira mais assertiva, consigo dividir a musculatura. Para ter uma banda muscular de pelo menos uns 5 milímetros, para eu poder realmente depois ressuspender essa musculatura. Eu não faço mais sutura da basilar, não faço mais. Eu acho que Uhum. a gente tem que fazer várias suturas para ter um estado harmônico. A gente não pode depender de uma única sutura. De uma única sutura. Pegar o nylon 2.0 e aperta o nariz do paciente. E aquela sutura que incomoda no pós-operatório. Até essas suturas que eu faço, com sutura muscular, então eu pego um Vicryl, 3 zeros e vou fazendo sutura por sutura. Uhum. Toda a musculatura está na lateral para a linha média. Eu vou Sim. dando toda a musculatura. E aí eu vou olhando o resultado. Se eu vejo que o paciente ganhou muita projeção do lábio, aí eu já vejo que realmente é o suficiente. E isso que tu falou é legal, né? Porque ah, aquele negócio de tempo de cirurgia, opera 2 horas, opera em 4 horas. Quando tu quer fazer as coisas meio com pressa, muitas vezes tu só opera e tu não tá olhando pro paciente. Tu tem que olhar pro paciente, né, no meio da cirurgia. Claro. Então, assim, eu aprendi a fazer a cirurgia tognástica de uma maneira que a gente olha pelo paciente clinicamente, pré-operatório, Sim, faz o Dolphin, e aí segue a risca. Eu acho que realmente a gente depende de um bom. Tem que ser rigoroso no planejamento, na documentação fotográfica, na conversa com o paciente. Tem que conversar com o paciente, tem que sentar aqui na cadeira, aqui na frente, pelo menos umas 5 vezes. Eu tenho que conhecer o paciente pelo nome e entender ele. Porque às vezes ele vai falando algumas coisas, eu vou anotando no prontuário. Tem pacientes que desejam um queixo bem forte. Tem pacientes que querem um queixo sim. delicado. E a beleza é muito subjetiva, né?
Pô, Exato, a cirurgia ortognática tem esse lado artístico e a gente não pode chegar lá e só executar uma técnica sem olhar para o paciente, ver se está ficando bom ou não. o que que eu acho? A gente tem alguns pontos que ainda pode ser técnico. O design das osteotomias, se o aumento vai ser mais posterior, com a osteotomia mais baixa, mais alta, mais curta, se a gente vai segmentar o aumento e reduzir ele transverso, se vai aumentar o transverso, se vai reduzir o vertical. Mas isso tudo pode ser planejado com guias. Só que os guias são muito grandes. Então tem que fazer um acesso muito grande. Aí você vai incisar toda a musculatura, vai fazer um degloving da mandíbula e o paciente nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Bom tu entrar nesse assunto. Tu tem usado guia de mento ou não? O Raizinho ele tem feito uns guias muito bons, né? Uhum. Muito bom. A gente está numa curva de aprendizado, a gente está dando muito certo. Só que a gente não bateu o martelo ainda de qual vai ser o nosso guia. A gente está tendo. Mas tu gosta, assim, tu acha melhor do que fazer hands-free assim no olho? Ó, eu tenho segurança em fazer hands-free, mas eu faço meu aumento com referência interna. Então eu faço Sim. Faz linha as 3 marcações, linha média. faço também 2 perfurações de cada lado. Eu meço antes para ver se tem algum quente no mento, se tem alguma rotação. Então tem que estar a mesma medida. Isso me dá uma certa segurança. Mas eu falei pro Raizinho, a gente tem que fazer com guia, desde que o guia seja pequeno. Agora não adianta fazer um guia enorme, senão não adianta, né? Senão realmente o benefício do guia se perde. Sim, e tu tem fixado como momento? Com placa de Paulus ou com parafuso posicional? Eu não gosto de parafuso, raríssimas vezes eu uso. O Cadu que gosta, o Cadu gosta bastante. Eu gosto também de parafuso. Eu acho que se começar a usar muito parafuso, uma hora você acaba pegando um dente. Então é a mesma coisa com parafuso. Tu me olhou assim? Assim, ó, porque não é uma coisa boba. Acaba acontecendo mesmo. Eu gosto da placa de Paulus, colocando a placa um pouquinho mais baixa. Sim. Para não ter nenhuma mudança do mento, eu fixo primeiro a placa no segmento distal, vai proximal, parte dentada, e aí eu com o fio de aço eu puxo o mento e vou dobrando a placa até adaptar passivamente. Aí eu faço perfuração. A mandíbula eu fixo de uma maneira híbrida, né? Então eu faço a osteotomia. Na hora que eu vou fixar, eu faço uma perfuração já no segmento, levo o parafuso e a placa junto. Fixo primeiro a parte distal da placa, a parte do segmento proximal. Sim. Aí eu uso a placa como uma ferramenta para poder posicionar o segmento proximal, né? Entendi. O segmento proximal fica solto. Você até pode pegar um 1001, mas não é a mesma coisa. Se tem a placa, você consegue posicionar ela direitinho e o auxiliar mantém exatamente na posição que você deseja. Aí você faz a perfuração na parte anterior da placa e já estabiliza o segmento proximal, né? E a tua osteotomia sagital, ela é a convencional ou tu tem feito alguma outra técnica? Não, convencional. Eu não vejo vantagem na short split. Eu acho que a gente tem que ter uma osteotomia padrão, né? E cada hora a gente fica mudando, faz uma tradicional, uma hora short split. Você acaba no. Sim, sim. E eu acho que a osteotomia padrão, ela cria um padrão. Sim, é o teu jeito de trabalho, tu segue aquela linha e vai, né? É o que tu se tá mais bem adaptado, é o jeito que tu se sente mais seguro. O Bim, tu falou uma coisa legal antes ali, a respeito do guia de mento, né? Que, se não fizer. O Rosso, grande Rosso, ele tá na plataforma do Rincão, ele falou que tá lá pescando tainha e tá na live, cara. Catarinense tudo mentiroso, né? É contador aí de história, mas ele mandou a foto, então. Vou ver. Ô Bim, tu falou do acesso ali pro guia de mento, que realmente, cara, a ideia a gente tem que, para adaptar bem ele, às vezes tem que descolar bem a base da mandíbula, até ele ficar bem adaptado. Enfim, eu lembro quando tu era residente, tu já naquela época, tu começou a ler uns artigos e começou a tentar fazer uns acessos pequenininhos, né, na maxila. Tu lembra disso? É do espanhol, né? É o Federico Hernandes Alfaro. Eu lembro disso, eu lembro que daí tu foi lá,
encher o saco do Nazareno para fazer esse acesso, que nós vamos fazer uma expansão de maxila com acesso minimamente invasivo, e no fim tu lacerou toda a mucosa, e o Nazareno assim, boa técnica, André, adorei. É, Mas, né, mas o que eu vejo, né, até vejo que nossos amigos aí, o Matheus, o Jonatas, vou te fazer tão, uma correção, na verdade, a incisão ia ficar pequenininha. Só que o Matheus, na época, ele era muito forte, ele era R1, então ele puxava muito. é aquele de Astorga, né, então é É, complicado. É cara, a terra do Chitãozinho Chororó, o cara é bruto, ele rústico, é né, bruto. então... Não, na verdade, é uma. Eu já tinha visto essa osteotomia, essa incisão, por conta do Federico Hernandes Alfaro. Uhum. É um acesso realmente pequeno, mas limita muito a cirurgia. Tu tem explorado isso hoje em dia ou não? Tu tem feito tudo tradicionalmente? Tu Eu, não tem interesse em buscar, cara, eu acho claro, que vai caminhar para esse lado do olha, eu, minimamente invasivo. eu acho que se um dia a gente conseguir um resultado de excelência com acesso minimamente invasivo, esse vai ser o caminho. Mas pelos resultados que eu vejo dos cirurgiões que estão advogando o acesso minimamente invasivo, eu acho que os resultados ficam a desejar. Sim. Existem muitas limitações ainda, você tem que olhar o que está fazendo. E eu não vejo tanta diferença assim em você fazer uma osteotomia, uma incisão de lateral a lateral e fazer uma incisão de pré a pré. Olha, em relação à recuperação pós-operatória dos meus pacientes, deve ter pacientes que estão aqui na live. Meus pacientes evoluem de uma maneira super favorável. Eu acho que não é minimamente invasivo. A gente tem que resgatar o princípio cirúrgico. Descolar devagarzinho, ter cuidado, fazer hemostasia, fazer curativo compressivo no pós, o paciente usar a máscara do Iloteme no pós. Uma coisa que melhora muito e que ninguém ainda presta atenção é fazer a sutura por camadas, você reduz todo o espaço Ele morto, é um espaço morto, né? Exato. vai comprimir tudo, né? E aí o paciente acaba não tendo edema. Imagina, não tem sutura no terço médio da face. A primeira vez, na própria estubação do paciente, quando o anestesista está oxigenando o paciente, está ventilando o paciente, isso já cria um efizema. O paciente já sai da cirurgia com um baita do efizema. E aí o É paciente bem. inchou muito, né? Eu acho que o critério hoje é olhar o lábio do paciente. O lábio do paciente tem que terminar a cirurgia como ele não tivesse sido operado. Não pode nenhum material pontiagudo, não pode nada. O paciente tem que terminar a cirurgia com lábio com pouco edema. O termômetro é o lábio. Concordo contigo. Ô Bin, a Fernanda Boing fez uma pergunta para ti. Ela perguntou o seguinte: o que tu usa como referência para a posição da cabeça? Qual filosofia e por quê? Vantagens e desvantagens. Ó, Boa pergunta, né? como é que eu faço hoje? De uma maneira bem prática e da maneira como eu faço. Tem várias maneiras, né? Então o paciente vem aqui no consultório, eu tenho estúdio fotográfico, eu fotografo o paciente. No mesmo momento que eu fotografo o paciente na posição, não é a posição natural da cabeça, a posição orientada da cabeça, Tu orienta a cabeça. eu oriento a cabeça do paciente. Uhum. Eu faço 3 tomadas então o paciente faz 3 vezes a orientação da cabeça. Depois de ter feito as fotos, está bem realmente orientado, eu coloco os marcadores fiduciais no paciente. Então eu tenho os marcadores que são radiopacos na hora da tomografia. Então eu coloco, eu faço realmente o posicionamento com laser e eu consigo definir por que servem os marcadores? Só para poder transferir o que foi a tomografia para o Dolphin. E tu deixa ele com um registrinho em Raramente, relação cêntrica? raramente. Raramente. Eu ensino o paciente como ele deve se Fazer posicionar. a toma. Então tem duas Uhum. modalidades. O paciente que ele tem uma maloclusão, então eu ensino ele a ficar em relação cêntrica. Uhum. Toca, então o primeiro toque ele para, ele não desvia a mandíbula, ele faz a tomografia dessa maneira. Se você coloca um guia de cera, eu uso o guia de relação cêntrica para orientar meus modelos de gesso, para escanear, mas eu não gosto que o paciente faça nem a foto e nem a tomografia com a cera, porque acaba incomodando o paciente. Sim. E o lábio, se deixar passivo. É passivo sem comprimir. Agora, os pacientes que têm deficiência vertical, eu peço para eles fazerem com a boca, para eles só desocluir o lábio. Porque Entendi.
eles vão tocar primeiro o lábio do que os dentes. Então eu peço para ele deixar o Sim, lábio sim. um pouquinho aberto. Porque aí não tem alteração do lábio e também não tem um aumento da dimensão vertical. Tá? Então o marcador fiducial é basicamente para corrigir o pitch. Isso a gente consegue ser muito assertivo, né? Tem os dois marcadores, eu tirei aqui no consultório, chegou no Dolphin, eu corrijo. Isso é muito rápido. Uhum. Então, Agora, então tu utiliza isso, já joga no Dolphin e tu posiciona e monta o crânio composto. isso. Rapidinho. Agora, linha média, quente, é clínico. E Então, como tu ficou lá com o Simonas, tu pegou alguma coisa diferente que ele faz análise facial, se ele faz mais de uma análise facial? ele faz umas 4, 5 análises faciais. Então, por exemplo, ele vai operar o paciente vai todo dia no consultório, ele fica olhando o paciente. E é o que eu faço aqui hoje. O paciente às vezes não aguenta, Aham. às vezes o paciente não aguenta mais vir aqui. Eles falam assim, pô, o André me chama e fica olhando pro meu rosto e não. Mas é uma cirurgia delicada. Então, por exemplo, às vezes eu fico em dúvida na linha média do paciente. E na primeira consulta tu já faz, o paciente vai chegar, vai conhecer o doutor André. Tu já faz uma análise facial ou não? Não, é uma conversa mais informal, eu Mais uma. falo as possibilidades, eu falo como eu posso, eu faço uma projeção de como vai ser. Mas quando chega realmente um mês antes da cirurgia, eu gosto que o paciente venha aqui pelo menos umas 6 vezes. Porque eu só vou Sim. começar o planejamento, fazer as osteotomias, importar os modelos, fazer o piggyback para ficar na oclusão final, só quando eu sei que meu crânio composto está montado e está bem orientado. Tá bem orientado. Eu vou operar. A gente tem 2 pacientes, nós vamos operar sexta e sábado. O paciente que nós vamos operar na sexta-feira, ele não tem nenhuma simetria. Nenhuma simetria de face. Nada. Só que eu ponho ele em posição, ele faz a foto assim. Aí se eu pegar a foto dele e colocar assim, ele fica perfeito, simétrico. Só que a postura dele é assim. Sim. Agora, como é que eu vou planejar? Eu vou planejar na posição dele, natural da cabeça, ou na posição orientada, que é um meio termo do que realmente a simetria que a gente corrige na foto. Tem que ter um meio termo. Eu e o Marcelo, a gente tinha uma paciente, esses tempos também foi muito difícil, porque ela realmente tinha uma curvaturinha para a Sim, esquerda e complicou demais, cara, para posicionar. eu falei pro paciente, eu mostro para o Leandro, ele tá assistindo a gente, falei assim, Leandro, a gente pode definir, e tem definido 2 maneiras. Porque você pode mudar seu posicionamento da cabeça pós-cirúrgico. Mas essa mudança não é tão grande assim, a ponto de comprometer o caso. Então tem muitas vezes que a gente tem que trabalhar no meio termo. A cirurgia ortognática não é uma matemática exata. Olha, Sim. só existe um posicionamento correto da cabeça. Às vezes eu até falo por aí. Por exemplo, linha média você não pode errar, é clínico. O quente você não pode errar, é clínico. O pitch, você tem uma ferramenta que você corrige rapidinho. Você confiando na foto, confiando no posicionamento, você corrige. Agora o yaw, eu falo para Raizinho, é só não errar muito. Assim, no software, ok, você vai planejar tudo errado, né? Agora, você olha o paciente. Aquela foto axial lá nem faz. Porque Não, aquilo ali, porque o paciente faz assim, né? é, eu tenho muito respeito em dizer. Tem excelentes cirurgiões que fazem assim. Na minha mão, Aham. quando você coloca os afastadores e pede o paciente levantar a cabeça, ele faz assim, ó. Ou faz assim. Faz. E aí, Faz e aí, mesmo. você não, então, o que eu peço? Para corrigir o yaw, quando eu vejo que tem alguma alteração de yaw, eu analiso o corredor bucal e eu analiso o anteroposterior do canino. Mas também isso é muito difícil. Você tem que olhar assim e, por exemplo, você tem que só tentar reproduzir ao máximo as informações. Esse canino do lado direito tá um pouquinho à frente. Aí você vai lá corrigir no Dolphin. É aquela regra, para não errar muito. Sim. Olha, esse paciente não tem nada, nenhuma alteração de yaw. Então eu vou fazer o planejamento e não vou mexer nada no yaw. Mesmo que na imagem pareça que tem uma simetria, mas eu não vou corrigir a imagem, eu vou corrigir o clínico. Então, yaw, linha média quente é clínico. Então eu escrevo no papelzinho, ó, linha média 1,5, quente 2, yaw. A minha aferição do yaw é assim, ó, canino esquerdo um pouquinho à frente. Se é 0,5, se é 0,9, eu só corrijo. Porque se você corrigir pitch, corrigir quente, corrigir linha média, o yaw vai ficar realmente muito. É só realmente você não fazer nenhuma besteira. Sim, sim. E aí o yaw você pode tomar algumas referências
craniométricas, né? Ah, analisar a projeção do zigoma, a superfície medial da fossa infratemporal, a, a fossa glenoide, iminência articular, coincidir a linha média do nasio com a linha média da espinha nasal posterior. Então, se você criar mais ou menos um meio termo, você não erra. Ô, Bim, tu viu ali o Fernando Antonini fez uma pergunta se tu começa a cirurgia pela mandíbula ou pela maxila. Então, eu acho que, por exemplo, o cirurgião tem que saber começar a cirurgia pela mandíbula e pela maxila, né? Eu começo meus Uhum, casos, basicamente tudo pela mandíbula. Mas eu opero alguns casos pela maxila. Por exemplo, uhum. um caso que tem que fazer uma rotação horária do plano, né, com avanço e reposição inferior, o guia fica muito grande. É, Muito é bem grande. isso. Eu acho que isso complica um pouco, Tá mas bom, daí teu de uma, cônjuge vai lá pra trás, né? raramente você vai ter um guia muito grande, né? É. Ano passado eu fiz duas, começando pela maxila e segmentando. Eu não vejo problema nenhum em segmentar a maxila, começando pela maxila. Tu tem Então, segmentado bastante, porque o Simona segmenta bastante, né? A maxila. assim, ó, eu acho que a ortodontia tem um grande fator na questão da segmentação de maxila. Uhum. A gente tem que fazer tudo que dá para ser feito ortodonticamente tem que ser feito, para tentar tornar a cirurgia menos invasiva. Menos invasivo. Então, se tu puder evitar uma segmentação, tu vai fazer. Se a ortodontia tiver. Claro, eu falo assim, ó, eu não tenho medo de fazer uma segmentação de maxila. Perto da lefora não é nada. Uhum. Paciente, né? Se fosse em mim, será que eu queria que fizesse uma segmentação de maxila em mim ou em algum familiar meu? Se dá para fazer ortodonticamente, vamos fazer ortodonticamente. Agora, em muitos casos, eu vejo que a gente não indicava muito segmentação de maxila em casos onde a oclusão já estava funcionando, estava estável. Por exemplo, o paciente que tem uma curva de SPI acentuada, ou que tem um sorriso muito estreito, que você consegue melhorar a inclinação dos dentes, ou que você pode dar um torque na Ô, maxila. Uh, então tem muitas possibilidades. Não é simplesmente para encaixar o dente a maxila, a segmentação de maxila. É para melhorar o contorno do arco, melhorar a inclinação dentária, porque muitas vezes meu paciente tem atresia de maxila, ele tem que expandir a maxila. Só que muita, o ortodontista acaba inclinando os dentes. Só que para você corrigir essa inclinação, ou você corrige ortodonticamente e tira o dente da base óssea, ou você pode melhorar a inclinação do dente junto com o osso, né? exato, e muitas vezes esse tipo de paciente aí, ele tem o arco duplo, né? Chega a região anterior e ela tem aquela mordidinha bem aberta. Aí vai pro ortodontista, ele alinha tudo. E se tu não se atenta a isso, Sim. e tu não pede para ele segmentar o arco antes e dar uma recidivada, cara, para tu planejar de fato de forma correta, tu vai lá, opera ele normal e depois recidiva isso no pós-operatório, depois tirar o aparelho. Por exemplo, eu acho que paciente classe 3, você nunca pode terminar naquela oclusão final com um overbite de uns 2 milímetros. Vai recidivar 2 milímetros e vai terminar mordida aberta, mordida em topo. É muito comum, né? E a mesma coisa quando está no limite do transverso da maxila, está quase cruzando os posteriores. Então a Sim. gente vê muitos casos que o paciente ele termina, um caso bonito, mas é isso que eu digo que a cirurgia ortognática ela é difícil, porque ela mora nos detalhes. Por exemplo, se você não quer um paciente com uma recidiva no transverso da maxila, você não quer uma recidiva no overbite. Isso faz toda a diferença, né? E você tem que planejar já pensando daqui 2 anos, não daqui um mês. Então, se você deixa o paciente classe 3, com uma inclinação já desfavorável dos incisivos superiores, com uma oclusão de 2 milímetros, pô, a chance de recidivar é muito grande. Então, eu gosto de trabalhar em 3, 4 milímetros de overbite. Porque, Viu quem tá na live aí falando, ó, o teu amigo Alex Trenner, pô, lembra ó, dele? o Leleco, né? É ele mesmo. Ô Bim, o que que tu fazia há uns anos atrás que hoje tu não faz mais? Que tu acha assim, cara, não faz mais nem sentido fazer isso, porque com o que tem se evoluído, tem se estudado em cirurgia ortognática, hoje não faz mais nenhum sentido fazer. Que tu acha que já talvez se fazia errado ou é ultrapassado. Ó, por exemplo, aquelas osteotomias vértico-sagitais. Olha, Tu chegou a fazer ou não?
Não, eu nunca fiz. Mas tu viu fazer. Vi fazer bastante. Mas É. na época da residência eu não achava que tinha muita aplicação. Por quê? Uhum. Para você fazer uma sintonia vertical, você tem que simplificar muito seu planejamento. Você já não vai fazer Sim. movimento que você Ah, faria vai com. pegar pequeno avanço e tal. E aí você não faz rotação de plano se você coloca só o paciente em função. É uma técnica muito válida. Deve ser considerada, mas é muito restrita. Muito pontual, né? Eu tive um caso na residência, cara. Uma paciente que tinha uma displasia florida. Pô, os pacientes estão acabando comigo, os colegas aqui estão acabando comigo, né? Tem um monte de Essa turma aí, eu live. peço para que quem não conhece essa turma não considere muito. É, Binho, eu tive uma paciente da residência que ela tinha uma displasia florida e a gente ficou. E a displasia só não pegava no ramo, né? Então a gente ficou meio receoso de fazer uma sagital convencional. Ah, vamos fazer uma vértico, né? Uma L invertida, alguma coisa do tipo. Cara, no fim deu tudo errado e fizemos uma. Porque não era rotina do serviço, cara. A gente não tinha, aí fizemos uma sagital convencional e deu tudo certo. eu acho assim, você faz uma sotomia sagital convencional, ela tem toda a versatilidade. Não é a sotomia que vai causar parestesia. Não é. E ela se aplica a todos os casos. Uma Sim. sotomia padrão, você pode colher o enxerto da parte posterior do segmento distal e usar de enxerto. Você pode fazer grande avanço, você pode fazer avanço pequeno, você pode fazer rotação. É mais fácil de fixar. Então eu só vejo. E uma outra coisa. Eu estou com 2 pacientes para reoperar de casos que fizeram short split. E aí o que acontece? Faz a short split, complicações acontecem, a gente depende da reparação. Uhum. Não reparou, reabsorveu todo a distal do segmento dentado e reabsorveu toda a cortical externa. O que eu vou ter que fazer agora? Eu tenho que fazer um acesso extraoral no paciente, com placa de reconstrução e crise celíaca. Se fosse uma osteotomia sagital convencional, será que teria essa complicação? Às vezes até poderia ter tido a complicação, mas seria mais fácil de tratar. Entendi. Ô, Bin, a gente tem alguns minutos aí antes que o Instagram nos corte, tem 7 minutos ainda. Mas eu já conheço, aí o papo vai, daqui a pouco a gente não consegue nem despedir do pessoal aí. O papo é bom, né? Parece que o Instagram agora tá dando um chorinho, né? Não sei, só se for o teu. O meu, ele não dá chorinho, não. Não dá? É, Não. eu acho que não. Ele corta mesmo na hora. Você Deixa eu tá te... pagando a internet direitinho aí? Se eu tô marcando, Tá pagando a internet direitinho? é meio complicado, né? Nessa pandemia fica difícil. Ô, Bin, Olha o Renatinho, Renatinho, gente boa, Porto Alegre. só turma boa aí vendo a live aí. Ah, me diz, ó, até o Fábio, tá vendo o Fábio escrevendo aí? O Fábio foi o meu R3, Olha cara. o Vitão, Esse, olha o Vitão. me diz uma coisa, o que que tu acha que nessa tua caminhada aí até agora, obviamente tem muito que evoluir, né? A gente tá sempre em constante evolução, mas o que que tu acha que até agora tu já acertou muito, assim, ó, por esse caminho eu acho que aqui eu continuo porque eu já acertei, mas aquilo que tu também já errou, de escolhas, de tudo na tua profissão. Olha, eu acho que não dá para falar, a gente não sabe o que seriam as consequências de cada escolha, né? Quando eu cheguei Uhum. em Paulo, eu tive uma escolha de seguir carreira solo, desde o início. E aí, isso é um importante um importante ponto a ser batido. Tu escolheu fazer carreira solo. Como Sim, tu vê isso? Como carreira solo e trabalhar em equipe? eu acho assim, ó, quando a gente trabalha com cirurgia bucomaxilofacial, tem que ter uma equipe. Mas isso Uhum. não quer dizer que você tem que trabalhar com 5 bucomaxilos. Por exemplo, eu atuo no meu consultório, eu, mais a Bia e a Camila, e nós conseguimos fazer todo o trabalho aqui. Quando eu vou para o hospital, eu tenho a sorte de estar com 2 amigos meus desde a época de residência. Então, que é o Cadu e o Raí. Né? Uhum. Comigo todo dia. Então, nas minhas cirurgias o Cadu e o Raí vão, nas do Cadu e do Raí eu vou também. Agora,
eu segui a carreira solo porque eu me sentia capaz, me sentia confiança. Eu, e às vezes a gente fez uma residência onde eu pude praticar bastante. Então, eu iniciei uma etapa de empreender e montar realmente uma história. No começo é mais lento, né? Porque ninguém te conhece, tem muito a se fazer e você não sabe o que precisa ser feito. Às vezes você quer fazer muita coisa, mas não tem. Não, E não tem. agora, uma coisa que eu talvez eu me arrependa, mas não sei se realmente isso teria algumas consequências. Por exemplo, eu fiquei uns 2 anos inicialmente aqui em São Paulo, batendo cabeça. Mas enquanto estava batendo cabeça, eu estava pensando, estava indo atrás de hospitais, montando uma equipe. Às vezes, se eu estivesse fazendo um mestrado, isso desviaria meu foco. Às vezes, eu Uhum. poderia ser mestre, mas não teria a equipe que eu formei hoje. Que tu formou hoje. Bom, É, mas o caminho ainda é longo, né? Então isso aí não te impede de estar fazendo. sim, sim, eu acho que. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que saber bem o que a gente quer ser. Eu não vou ser um cirurgião nem um pesquisador de alto nível. Tem que escolher Exato. o que quer ser. Exato. Eu julgo isso como estratégias comerciais e de vida, né? Como eu E, fiz a minha, eu fiz o meu mestrado e hoje eu estou fazendo faculdade de medicina. É uma estratégia de vida, é o que eu quero para mim. e cada um tem uma realidade e a gente vai tomando decisões baseadas na nossa realidade, né? Exato, Então, exato. A é, minha realidade aqui no sul de Santa Catarina é muito diferente da realidade de vocês em São Paulo. então, por exemplo, eu gosto de estar atendendo o paciente. Eu gosto de estar no hospital operando, eu gosto de estar aqui na minha clínica. Eu não me vejo, apesar de gostar, por exemplo, de dar uma palestra, dar uma aula, é legal, né? Mas eu não me vejo. Tem pessoas que brilham os olhos quando falam realmente que vai dar uma aula. Eu não tenho esse desejo. Claro que é uma satisfação, né? Se alguém te chama, está reconhecendo o seu trabalho, você vai lá e dá uma aula, mostra os seus casos. Mas eu gostaria de ser conhecido como o André, cirurgião privado que trabalha com os casos privados. E se um dia eu tiver a oportunidade de dar uma aula, eu vou mostrar meu trabalho. Olha, eu faço assim, assim, igual a nossa live hoje. Sim. Olha, eu faço dessa maneira. Bim, cara, antes que o Instagram termine, cara, em nome de toda a Oral Surgery, que envolve o Marcelo Rocha, o Leonardo Zanettini e o Manuel, cara, a gente queria agradecer a tua participação. Foi muito, muito positiva, cara. Tu tem muito conhecimento, tu passando a tua experiência, agrega no nosso dia a dia, pode ter certeza. Muito obrigado, cara. Foi muito gostoso estar aqui conversando contigo. Passou rapidinho, É, tá? Eu queria mais tempo. Isso que a é, gente não tomou nenhuma cervejinha, né? pois Senão é, aí, o papo é até amanhã. não, é muito gostoso, porque a gente não se vê há um tempão, né? Exato, Pô, eu te exato. gosto muito. Para quem não sabe, quando eu cheguei na residência em Florianópolis, o Marcelinho, ele estava ali, e ele, na verdade, ele era o R1, eu era o estagiário. Porque eu não conhecia nada da região. Nem o caminho do hospital. Eu falei assim, ô Marcelinho, onde que é o hospital? Aí eu tinha que botar no Waze, tinha que. Eu não sabia nada, Era né? parceirão, viramos É, amigão. Assim, foi assim com o Vitor, com o Cadu, contigo. E pô, foi meus amigões, né? Não tem eu nem o que falo falar. com meu pai toda vez. Eu falo assim, eu quero tomar mais uma decisão que seja boa, como foi boa eu ter escolhido ir para Florianópolis. Porque Que em 3 bom, cara. anos melhorou muito, né? A gente dá um salto muito grande. E ao longo do tempo, a gente já evolui. A gente já evolui de uma maneira mais rápida no começo, né? Mas da mesma maneira que eu evolui muito rápido na residência em Florianópolis, uma decisão muito boa que eu fiz foi realmente ter ido para Simonas. Foi também mais Mais um boom que deu na tua carreira. e quem sabe daqui uns anos você está aqui operando com a gente, né? Exato, vamos fazer um trabalho grande aí na face aí, quem sabe. E, Os projetos estão vindo grandes. não, tem muito paciente aqui acompanhando a gente. Tem muitos amigos aqui também mandando mensagem. Eu acho que o Cadu, o Vitor, o Diogo, eles estavam. Eu não estava vendo que eles estavam mandando mensagem, mas eles gostam de me sacanear, né? Gosto demais, né? Essa turma aí. Mas Não, hoje, vai fechar aqui, vai finalizar. Um abraço, brigadão, tá? valeu, Tudo de Marcelo. bom. Obrigado, fica com Deus. E espero te ver em breve aí, talvez em novembro eu tô em São Paulo, se tudo isso para terminar aí e se tudo se regularizar. Em Sim, novembro eu tô em São Paulo.